Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente parou aqui com o nosso cubo girando com a textura, mas tem alguma coisa esquisita aí, né? Tem uns triângulos preto aí no meio do cubo que aparece de vez em quando, outras não. Enfim, a gente vai nesse vídeo entender o que exatamente está acontecendo para esse cubo ficar desse jeito. E aí a gente vai aprender alguns conceitos do OpenGL, né, e de como que ele funciona, e aí implementar a solução, deixando o nosso cubo com a textura toda certa. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, então a gente vai continuar aqui com aqueles arquivos da aula passada, e o primeiro passo aqui é a gente entender o porquê desse cubo tá esquisito desse jeito. Bom, para isso a gente vai olhar aqui num desenho. Bom, esse desenho aqui representa a construção de um objeto 3D pela placa gráfica. Bom, se vocês lembram, as primitivas que a gente usou, né, são triângulos, então ele vai construir os nossos objetos a partir de triângulos. Bom, esse cubo é feito de vários triângulos, olha lá, esse triângulo da frente aqui, esse daqui, outro azul, formam a primeira face, tem outros dois aqui que formam a face lateral e assim por diante, certo? Muito bem. O problema é a ordem em que esses triângulos estão sendo desenhados. Então, por exemplo, imagina que esse triângulo aqui verde, ele começa a ser desenhado primeiro. Então ele vai ficar aqui na frente, certo? Depois eu vou lá e desenho esse triângulo azul aqui. Depois eu desenho esse triângulo aqui amarelo, então ele vai ficar aqui na frente. E depois vai desenhando os outros triângulos. E tá vendo que vai ficando uma parte aqui sobreposta, dependendo da ordem que eles forem desenhados? Então, por exemplo, se esse daqui for para frente, esse daqui for para trás, esse daqui for para trás, esse daqui também. Olha como que está ficando o nosso cubo, tá bem esquisito, né? E todos os triângulos estão aqui que formam o nosso cubo. Só que a ordem que eles estão sendo desenhados está importando, porque um vai ficando na frente do outro, certo? E é isso que está acontecendo. Olha como esses triângulos aqui meio esquisitos estão ficando, e olha agora nosso cubo girando aqui. Tá vendo que tem uns triângulos aqui meio esquisitos? Agora você está conseguindo ver aqui a semelhança com isso daqui? Bom, então a gente agora achou o problema que está acontecendo. Então a gente precisa falar para o Kiwi, né, ou para a placa gráfica, a ordem certa para ele desenhar esses triângulos. Bom, é óbvio que a gente não vai ficar aqui especificando, né, o triângulo que tem que ser desenhado primeiro, e nem a placa gráfica vai fazer isso, porque isso é um trabalho muito custoso. Bom, como que a placa gráfica resolve esse problema então? Bom, existe um algoritmo, né, implementado na placa gráfica que chama Depth Test, ou teste de profundidade. E aí ele vai armazenar num buffer, ou seja, num lugar da memória, né? Pensa nisso como se fosse uma matriz de números, né? Em que esses números representam as cores e a profundidade, né? A coordenada z que eles estão. Bom, então aqui a gente vai desenhando os pixels. Então, por exemplo, eu vou desenhar um pixel aqui e eu vou colocar um número nele, que representa a profundidade dele, 3. Bom, e aí eu vou desenhando, né, os meus triângulos aqui, né, com vários pixels aqui. Então, se eles são o mesmo, eu represento eles com o mesmo índice, né, de profundidade. Agora imagina que eu quero desenhar aqui um outro triângulo aqui do lado, ou seja, esse triângulo aqui, que vai ser azul agora, ele sobrepôs ali o outro triângulo laranja que estava atrás. Bom, esse daqui, esse triângulo, ele tem uma distância 4. Então, vamos ver qual que é o pixel que vai sobreviver, né? Qual que é o fragmento que vai se tornar um pixel. Então, ele vai comparar aqui, né? Esses dois aqui
esse daqui é 4 e esse é 3. Bom, uma distância 4 ele está mais longe, portanto o que está mais perto é o que deve aparecer. Então esse daqui vai ficar atrás, né, do outro, certo? Por que ele não descarta? Porque se esse daqui tiver uma transparência, ele vai ter que saber aqui a cor do de trás para fazer essa mistura, né? Então ele não vai descartar, ele simplesmente vai colocar atrás e saber qual que é a cor dele, né? Caso tenha uma transparência, para ele fazer a mistura de cores, certo? Então dessa maneira aqui, comparando as profundidades, a gente vai saber aqui as ordens e quais os pixels que vão ser desenhados na frente dos outros, para a gente ter o nosso objeto aqui, para ele ser representado com os pixels aí, né, os triângulos na ordem certa. Bom, então como que a gente vai fazer isso aqui agora no Kivi, né? A gente vai abrir aqui o main.py e a gente vai ter que habilitar esse algoritmo do depth test. Bom, ele está aqui no Kivi Graphics OpenGL e a gente vai habilitar aqui, importar o enable e o GL disable e também o GL depth test, que é o que a gente quer habilitar mesmo, né? Bom, e aí a gente precisaria habilitar ele aqui. Então a sintaxe seria gl enable gl depth test e similar aqui, né, depois que a gente construiu, né, desenhou o nosso objeto, a gente vai desabilitar esse depth test, certo? Bom, então isso deveria arrumar o nosso problema, né? Vamos ver aqui. Bom, continua a mesma coisa. Por que está acontecendo isso, né? Bom, o Kivi ele tem algumas otimizações aqui. E a gente está mudando, né, rodando esse objeto, alterando aqui um parâmetro. Então ele não vai rodar todas as instruções aqui, ele vai ignorar algumas para questões de performance. Mas a gente precisa que essa daqui seja executada, né, toda vez que a gente mudar ali o parâmetro, né, de rotação do objeto. Então, para forçar essa execução, a gente precisa de um callback, que a gente vai importar aqui do Kivi Graphics. Então, callback. E aí a gente vai ter que separar aqui, criar dois métodos da classe aqui. Vou colocar aqui enable e um outro método chamado disable. E aí a gente vai colocar aqui no enable essa instrução que a gente colocou e na outra o disable. E agora a gente vai acessar elas através de um callback. A gente vai colocar aqui self enable, né? Então esse callback aqui vai chamar essa função aqui que vai habilitar o depth test. E similar aqui, a gente vai chamar o disable. Então toda vez que alguma coisa modificar aqui no nosso canvas, o callback vai ser chamado e a gente vai habilitar o depth test aqui, vai desenhar o objeto e desabilitar. Então agora sim a gente está usando o depth test para ver quais os triângulos, né, quais os pixels que vão ser desenhados na frente dos outros. Então vamos ver aqui. E agora a gente tem a textura certinha aqui, sem aqueles triângulos no meio enchendo o saco, certo? Mas ainda não está 100%, na verdade. Tem algumas faces aqui que estão com uma textura preta. E ele está aparecendo aqui o 2, o 3 e algum outro número ali que eu não estou conseguindo identificar. Então vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. Vamos ver aqui a nossa textura, o cubo.png. Bom, a gente tem aqui a textura, né? O 2, 4, 1, 6, 5. E ele está aparecendo o 2, o 3 e provavelmente esse 5 aqui, né? Então tem alguma coisa esquisita, né? Ao invés dele mostrar que aqui tem uma face, aqui, 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 ele está pegando essa face, essa daqui, essa e essa, né? Está pegando esse triângulo de cima. Então
tem alguma coordenada que está invertida, né? Então, que é a coordenada do y aí, né? Que está invertida. A gente precisa inverter lá no nosso importador. Então, vamos aqui na coordenada da textura. Aí, ao invés da gente usar isso daqui, né? Eu vou tirar aqui, dar um paste aqui. E aí a gente vai chamar isso aqui de chords, que são as coordenadas né, da textura, que a gente pega através do toFloat aqui, né? Porque a gente converte lá a linha e pega as coordenadas. Só que como uma delas tá trocada, a gente precisa inverter, né? Então, chords, que é o x é o 0, o y é 1, então é 1. Aí eu vou inverter, né? As coordenadas de textura, elas variam de 0 a 1. Então, se eu quiser inverter, eu vou colocar 1 menos a coordenada y. E aí eu inverto ela. E aqui eu passo chords, né? Que são as coordenadas. Então, eu só troquei aqui a coordenada y, né? Inverti ela no eixo. Bom, e por que eu quis mostrar isso daqui? Porque isso acontece direto em programação 3D. Cada um usa uma referência que quiser, onde começa, onde que é o 0, 0, e aí as coisas começam a ficar trocadas, né, de cima para baixo. Então, se você souber identificar esses problemas, você vai perder muito menos tempo para corrigir. Então, tenha em mente que isso acontece direto, você vai precisar ficar trocando referência aí, dos eixos. Bom, e agora a gente tem o nosso cubo com a textura certa, sem aqueles glitches, e vocês sabem o porquê de cada coisa e como arrumar agora. Bom, espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, e até o nosso próximo vídeo.